Pode sentar, hoje nós vamos fazer um pouco diferente. Eu vou falar um pouco sobre esse momento que a gente está vivendo, fim de ano. A gente sempre quer comprar alguma coisa, só que tem um pecadinho bem profundo em nossos corações que a gente tem que tomar cuidado. Aí, quando eu estava estudando, estava buscando na Bíblia e cheguei à conclusão que a cobiça, muitas vezes, a gente não dá muito valor por ela, mas ela é um mal que todos nós tem dentro de nós. Interessante, quando a gente vai... um grande líder, ele é marcado quando ele cai num pecado sexual, a gente foca somente no pecado sexual desse líder. Mas interessante que esse líder, a história dele foi desenvolvida através desse pecado, não começou daquele ato pecaminoso sexual, começou no ato da cobiça ali dentro, no andar da caminhada já, ele cobiçando aquilo. E a gente, muitas vezes, foca somente no ato cometido. Então, essa cobiça, sempre a gente tem que tomar cuidado com ela. Ela, eu estava vendo até uns pregadores falar sobre isso, o Hernandes Dias Lopes fala que esse pecado de cobiça é como se fosse um pecado escondido dentro de nós, invisível. Ninguém vê, mas ele está bem dentro do nosso coração. Então, muitas vezes, esse grande líder, a gente foca somente no ato, mas esquece que já foi regrado ali dentro do coração esse pecado, que foi a cobiça. E, antes de nós abrirmos a Bíblia, eu vou falar uns textos que eu estava vendo na Bíblia, que a Bíblia é recheada de textos que falam sobre a cobiça, recheada. Então, o primeiro texto que eu vou falar é de 1 João 2, 15 e 16. Se você quiser abrir, eu vou citar bastante textos. Ele fala assim: não ameis o mundo, nem que nele há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Pois tudo o que há no mundo é a cobiça da carne, cobiça dos olhos, ostentação dos bens, e não provém do Pai, mas do mundo. Então, esse texto já fala de 3 tipos de cobiça. Cobiça dos olhos, que nós vemos, cobiça da carne, a natureza pecaminosa, e a ostentação dos bens. Interessante que o que a gente fala que é pecado, o mundo louva a ostentação dos bens, a cobiça da ostentação dos bens. Tanto que hoje tem até músicas, músicas de ostentação, louvando. Isso é interessante. A igreja condena o negócio e o mundo louva a ostentação. E interessante também que eu comecei a pensar nessas coisas, que tem gente que compra até revista de ostentação para ficar vendo a ostentação das pessoas. E isso é um pecado, e a gente investe em revistas de ostentação. Para cobiçar o que o outro tem. E isso tem trazido muito mal às pessoas. Outro texto que a gente vai analisar também é 2 Pedro 2, 3, que fala assim: em sua cobiça, tais mestres os exploram com histórias que inventaram há muito tempo. A sua condenação paira sobre eles, e a sua destruição não tarda. Interessante que esses mestres exploravam aquelas pessoas, Pedro está falando na carta de Pedro, por sua cobiça. A motivação deles era pela cobiça. E você vê, a cobiça praticamente é a raiz de todos os pecados. Sempre a gente não observa no coração da gente, mas lá no fundinho tem um pouquinho de cobiça. E a gente tem que tomar muito cuidado. É igualzinho a barba, a gente raspa a barba, mas ela
com adolescente com barba, né? Adolescente com barba, não pareceu, mas está crescendo. É a cobiça. Ela vai só crescendo, crescendo, crescendo. Uns até adianta, né? Passa até remédio para crescer mais rápido. Mas a cobiça é assim. A gente não vê ela, mas a gente tem que refletir. Será que isso que eu estou querendo é por causa da minha cobiça ou é por causa que eu necessito? Eu necessito disso. Vai me ajudar em alguma coisa. E isso é importante. Então, esses tais mestres, eles exploravam os povos daquela época, dessa carta, por causa da cobiça deles, que estava no coração deles. Amém? E esse aqui foi o mais interessante que eu achei. Está em Judas 1,11. Fala assim: ai deles, pois seguiram o caminho de Caim, buscam o lucro, caíram no erro de Balaão e foram destruídos na rebelião de Corá. Interessante que o Caim, o pecado dele foi que ele queria o que o irmão dele tinha. E isso é o quê? Cobiça. O texto está falando, ai deles que cai no caminho de Caim. Qual foi o caminho de Caim? Se eu não tenho o que o meu irmão tem, se eu não posso ter, eu mato meu irmão. Você vê ao ponto da cobiça, que a cobiça chegou, a ponto de matar o seu próprio irmão. E isso, a gente muitas vezes não, igual eu falei, o grande líder, ele é marcado, muitas vezes, não tem como nem voltar mais à função dele, por causa do pecado sexual que ele cometeu. Mas, muitas vezes, não foi tratada a cobiça, a sementinha que foi regada no coração dele. Então, a gente preocupa muito com aquele pecado visível, mas o pecadinho lá, não estou falando que existe pecadinho, pecadão, mas a plantinha que está sendo regada, a gente não preocupa com ela. E ela vai só crescendo, só crescendo. E isso é perigoso. Olha o que chegou ao ponto de Caim. Ele chegou ao ponto de matar o seu irmão por causa da cobiça. Porque ele desejava o que Caim tinha. E isso é importante, quer dizer, Abel, né? Que Abel tinha. Uma coisa também, que no final do texto, na rebelião de Corá, esse aí eu quero que a gente leia. Esse é um texto muito importante, a questão de uma cobiça. Amém? Números 16. Quem gosta de ler a Bíblia aqui? Vocês gostam de ler a Bíblia? Então, nós vamos ler muito a Bíblia agora. São 35 versículos. Amém? Amém? Vamos ler? Posso ler? 16, Números 16, do 1 ao 35. Amém? Vamos ler, então. Corá, filho de Izar, filho de Coate, filho de Levi, tomou consigo Dan e Abirão, filho de Eliabe, também On, filho de Pelete, todos da tribo de Rubi, e se levantaram diante de Moisés com 250 homens dos filhos de Israel, chefe da congregação eleita, por eles homens de renomé, e se ajuntaram contra Moisés, contra Arão, e disseram: basta, toda a congregação é santa, cada um deles é santo, e o Senhor está no meio deles. Por que então você se exalta sobre a congregação do Senhor? Quando ouviu isso, Moisés caiu sobre o seu rosto e falou a Corá, a todo o seu grupo, dizendo: amanhã pela manhã o Senhor fará saber quem é dele e quem é santo, e que ele fará chegar a si. Aquele que ele escolher, esse ele fará chegar a si. Faça isso. Pegue incenso, você, Corá, e todo o seu grupo. Ponha brasa nos incensos, e amanhã coloque incenso sobre as brasas diante do Senhor. O homem a quem o Senhor escolheu, este será santo. E agora basta, filho de Levi. Moisés disse também a Corá: agora escute, filho de Levi, será que para você é pouco coisa o fato de que Deus Israel ter separado da congregação e de Israel?
para os que fazem chegar a si, a fim de cumprir o serviço do tabernáculo do Senhor, estarem diante da congregação para ministrar, ele fez chegar a você, Corá, e todos os seus irmãos, filhos de Levi, com você. E agora você busca também o sacerdote. Portanto, você e todo o seu grupo contra o Senhor harão o que ele é, para que esteja murmurando contra ele. Moisés mandou chamar Dan e Abirão, filho de Eliabe, e porém eles disse: não iremos. E será que pouca coisa o fato de vocês não ter tirado de uma terra que emana leite e mel, para nos fazer morrer nesse deserto? E agora você quer também se fazer príncipe sobre nós? Além disso, você não nos levou uma terra que emana leite e mel, nem nos deu campos de vinhas com herança. Você pensa que pode arrancar os olhos dessa gente, pois não iremos. Então Moisés ficou muito irado e disse ao Senhor: não atente para as ofertas deles, não tire deles nenhum só jumento, e não faz nenhum mal nenhum deles. E Moisés disse ainda a Corá: você e todo o seu grupo ponha diante do Senhor, você e eles, e também Arão no dia de manhã. Cada um pegará o seu incenso e porá incenso neles, e que cada um traga o seu incenso diante do Senhor, e 250 incensos também vocês harão, cada um a qual o seu. Assim pegará cada qual o seu incenso, pusem brasas neles, sobre a brasa colocará incenso, e se pusesse com Moisés e Arão diante da porta da tenda do encontro, Corá reuniu contra eles, e todo o povo da porta da terra, na tenda, encontrou então a glória do Senhor, e apareceu em toda a congregação. E o Senhor disse a Moisés e Arão: afaste-se do meio da congregação, e eu os consumirei no momento. Mas Moisés e Arão se prostrou sobre o seu rosto e disseram: ó Deus, o autor do conservador de toda a vida, será que pelo fato do pecado de um só homem ficarás indignado contra toda esta congregação? E o Senhor respondeu a Moisés: fale a toda a congregação, dizendo: afaste-se da habitação de Corá e Datã e Abirão. Então Moisés se levantou e foi para onde estava Dan e Abirão, e os anciões de Israel foram com ele. E Moisés disse à congregação: peço que vocês se afastem todas as tendas deste homem perverso, e não toquem nada do que deles, para que vocês não sejam destruídos por causa de todos os pecados que eles cometeram. E eles se afastaram da habitação de Corá, e Dan e Abirão. E Dan e Abirão saíram e se puseram na porta da sua tenda, juntamente com suas mulheres, seus filhos e suas crianças. Então Moisés disse nisso: vocês saberão que o Senhor me enviou e realizará todas essas obras, que não procede de mim mesmo. Se estes homens morrerem, como morrerem todas as pessoas, se fossem visados por qualquer castigo, como se dá com todas as pessoas, então o Senhor não me enviou, mas sim o Senhor cria algumas coisas novas. E a terra abriu a sua boca e os engoliu com tudo o que eles têm. E se eles desceram vivos ao mundo dos mortos, então vocês saberão que este homem despreza o Senhor. E aconteceu que assim Moisés acabou de dizer todas essas palavras, e a terra debaixo deles se vendeu. E abriu a sua boca e os seus engoliu, com as famílias deles, com todos os que eram partidários da Corá, e com todos os bens deles, e eles tudo o que lhe pertencia. E desceram vivos ao mundo dos mortos, e a terra cobriu e desapareceu do meio da congregação. E todo Israel que estava ao redor deles fugiu de gritos deles, e todos gritavam: vamos fugir para que a terra não venha nos engolir também. Então veio o fogo do Senhor e consumiu os 250 homens que oferecia incenso. Esse texto é um texto grande, mas é importante esse texto porque vou só fazer quem era Corá. Eu vou falar quem era Corá. Corá era um levita. E muitas vezes, hoje em dia, os levitas,
muitas pessoas acham que levita só o que toca, né? Só o que toca o violão. E hoje em dia não existe mais levita, né? Porque muitas vezes os irmãos falam, não, eu sou levita. Não, não existe mais levita. Para ser um levita, você tem que ser da tribo de Levi. Eu acho que é difícil achar um da tribo de Levi aqui, né? Então, e o levita, ele servia no templo. Nas questões de organizar o templo, quando tinha sacrifício ali, ele limpava, preparava tudo. Isso era ser um levita. Então, o levita não é só tocar. Levita servia no templo. Então, Corá, o que eu achei interessante neste texto? Esse texto teve muito morte, né? 250 pessoas morreram. E o que eu entendo nesse texto? Corá tentou usurpar a liderança de Moisés. Por isso que a terra, Deus castigou ele, com a terra engolindo eles. Interessante nesse texto também, que eu edifico, que o texto mostra que Corá era um levita. E Corá não, ele teve uma crise de identidade ali. Ele queria ser sacerdote, mas Deus chamou ele para ser levita. Ele cobiçava o sacerdote. Tanto que no 9, se nós voltarmos no 9, o que é que Moisés fala para Corá? No versículo 9. Olha que Moisés fala para Corá. Será que para você é pouca coisa o fato de Deus de Israel ter separado a congregação de Israel para o fazer chegar a si, a fim de cumprir o seu serviço no tabernáculo? Você vê, serviço no tabernáculo do Senhor, estarem diante da congregação para ministrar? Ele já tinha um ofício. Ele já tinha um ofício, que era servir no templo, só que ele queria o sacerdote. Ele queria ser sacerdote. Ele queria a liderança de Moisés. Ele não aceitou ser somente sacerdote. E o que eu posso aplicar com isso hoje em dia? Muitas vezes a cobiça nossa é tão grande que a gente não respeita a função que Deus nos deu. A função que Deus nos deu. Muitas vezes a gente quer cobiçar o que o outro tem. Antigamente eu tinha essa falha, quando eu comecei a liderar pequeno grupo, eu achava que só na minha área que tinha os problemas tudo lá. Eu achava que só na minha área que tinha os problemas, dificuldades. Aí a primeira vez que eu fui chamado para participar do PGD e vi os outros coordenadores falando, eu falei, não, eu quero ser igualzinho à área do fulano, eu quero a área do fulano, não, tem que ser igualzinho à área do fulano. Quando eu ouvi eles falando, eu falei assim, a cobiça besta minha. Eu invejando a área do outro, mas é a mesma coisa. Os problemas estão lá, a mesma coisa, do mesmo jeito. E eu querendo cobiçar a área do outro. Então, muitas vezes, o que Deus te deu, quando você tem cobiça do que Deus deu ao outro, muitas vezes você não é grato a Deus pelo que Ele te deu. Porque você está olhando, como te diz o ditado aí, né? A grama do vizinho. A grama do vizinho. Você está olhando a grama, cobiçando a grama do vizinho. Você não está olhando, você não está sendo grato àquilo que Deus te deu. E muitas vezes a gente tem essa falha. E a crise de Corá na sua identidade, isso também, muitas vezes, a gente se perde na crise, nessa crise, que muitas vezes a gente não sabe quem a gente é em Jesus. Quem a gente é. A gente sempre quer ser parecido com fulano, com cicrano, e esquece de ser aquilo que Deus quer que a gente seja. E a gente quer, pega um artista, pega um cantor aí, a gente quer ser um pregador, a gente quer ser igual a ele. Mas talvez a sua identidade, você esquece aquilo que Deus te chamou para você fazer. Você esquece. E isso, o Corá teve essa crise. Deus chamou ele para ser levita. Ele queria ser sacerdote. Moisés fala com ele, não basta para você o que Deus te deu, você é levita, serve diante do Senhor. O levita
O levita, ele podia carregar a arca da aliança, só ele podia. A presença de Deus. E muitas vezes a gente fica cego por causa disso. Não olha os benefícios daquilo que Deus nos deu. Igual na igreja, muitas vezes cada um aqui tem a sua função no corpo de Cristo, mas muitas vezes a gente quer entrar na função do irmão, por cobiça. Talvez uma função que não parece muito, talvez uma função que não parece muito, não, eu quero ser aquela função que parece para todo mundo, cobiçando a função do irmão. Não que eu estou falando que Deus não possa te levantar para isso, Deus pode, mas quando você cobiça a função do outro, você não está fazendo a sua função que Deus te deu, com excelência. Você está cobiçando aquilo que Deus deu ao outro. Até nesse final de ano, a gente muitas vezes, eu estava andando no centro, como o centro está lotado, né? Esse final de ano o povo está com dinheiro no bolso, um 13º no bolso, e muitas vezes eu mexo com loja, as pessoas compram por cobiça mesmo, sem necessidade. Eles não compram por precisão. Eles compram, não, que legal, eu vi aquele negócio legal ali, eu vou comprar. E muitas vezes a gente vai nessa cobiça e acaba se endividando. E acaba aumentando a dívida. Aí entra o ano, já janeiro, igual a igreja, eu sempre, a maioria das vezes eu passo final do ano aqui. Em final do ano, a igreja fica um pouquinho vazia. Claro, as pessoas viajam. Mas em janeiro, a igreja lota demais. A gente tem pessoas que eu nunca vi aqui, parece aqui. Por quê? Todo mundo endividado, comprou por causa da cobiça, aí as campanhas que tem, aí todo está lá, para buscar a Deus, porque está passando necessidade, porque comprou por causa da cobiça, não comprou por causa da necessidade, que vai suprir a necessidade, mas compra por causa da cobiça. O olho vê no centro, igual nós, quando vai fazer compra no market, tem vezes quando a gente vai entrar para comprar pão, sai com o quê? Com o carrinho todo cheio. A missão minha é comprar pão. Mas quando vê um negócio legal lá, está levando. Os meninos vê um negócio lá legal, está levando. Então, a gente tem que tomar cuidado com isso. Muitas vezes a gente fica endividado por causa desse desejo, que todos nós, a gente que é cristão, não tá fora desse pecado. A gente luta contra esse pecado. E esse matinho que vai crescendo dentro de nós, se a gente não fazer reflexão de nossas vidas, ele vai chegar igualzinho a Caim, a ponto de matar o seu irmão. A ponto de matar o teu irmão, porque ele não podia ter o que o irmão tinha. O que ele falou? Eu vou matar ele. Então, isso se a gente deixar levar, vai virar, quando chegar, uma consequência muito grande. Agora eu citei também de um líder que manchou a sua carreira de liderança no caso do pecado sexual, porque ele não consertou a sua cobiça de desejos pecaminosos. Ali ele se alimentou daquilo e foi deixando. E uma frase que eu sempre gosto muito, que toda vez que a gente quer navegar para longe de Deus, o diabo está sempre com o barco pronto. Ele está sempre com o barco pronto. As ferramentas dele estão sempre prontas. Para a gente navegar para longe de Deus. Então, a gente tem que tomar cuidado. A tal da cobiça, ela é perigosa em nossos corações. A Bíblia está recheada de versículos sobre a cobiça. Então, voltando no texto de Corá, e você acha que Corá ele teve essa cobiça sozinho? Não, Corá não teve essa cobiça sozinho. E ele teve 250 homens que apoiavam ele. E o que eu aprendo com isso? Que a gente tem que tomar cuidado com quem apoia as nossas cobiças. Isso é perigoso. Muitas vezes eu vou ser um pouquinho duro aqui, muitas vezes até os nossos amigos, esposas, marido, que apoiam nossas cobiças. A gente tem que ter pessoas que tenham a liberdade de chegar em nós. Você está falando assim, você está fazendo uma grande besteira com isso. Você está andando por caminhos perigosos com isso. Não é aqueles amigos que dão tapinha nas costas e falam, que beleza, só elogio para você, não. Você tem que
Você tem que ter amigos que tenham a liberdade de chegar em você e ser franco com você. Muitas vezes a gente quer somente os amigos que nos elogiam, mas aqueles amigos sinceros, que querem nos falar a realidade que nós estamos vivendo, o caminho que a gente está vivendo, a gente não escuta. Até mesmo, muitas vezes, o líder da gente de pequeno grupo, o discipulador, o pastor da igreja. E, muitas vezes, a gente não escuta, a gente ignora isso. A gente tem que tomar cuidado com isso. Não ter amigos, só amigos que falam ao nosso favor. Só falam concorda com o nosso. A gente tomar cuidado com isso. E Corá, esses 250 homens apoiavam ele em tudo. Você acha que isso aí dele, que ele foi enfrentar Moisés, você acha que foi de uma noite por dia? Não foi de uma noite por dia. Isso aí foi martelado, essa cobiça dele foi com o tempo. Até que ele tomou a coragem de falar isso com Moisés. De usurpar aquilo que Deus tinha dado a Moisés. Deus deu uma missão a Moisés e ele queria aquela missão que Deus deu a ele. Então, Corá teve uma crise de identidade. Eu aprendo nesse texto também que Corá teve uma crise de identidade. E isso a gente tem que tomar cuidado. Cuidado a respeito disso. E esse desejo de Corá era uma paixão que cegava ele. Ele via que aquilo ali era para ele. Aquilo ali era para ele. Ele achava que ele tinha o direito de enfrentar Moisés. Mesmo o próprio Deus levantando Moisés. Ele achava que ele tinha direito daquilo. E tanto que no texto fala que a afronta dele, ele fala, se por acaso você quer ser príncipe acima de nós? Então, Corá foi com ousadia tremenda para cima de Moisés. Isso é perigoso. Isso é perigoso. Muitas vezes a gente está no pequeno grupo lá, aquele líder lá que está começando a caminhada de liderança, vem aquele membro que quer afrontar ele naquilo, quer afrontar ele, quer cobiçar a liderança dele, ao invés de ajudar a liderança daquele líder, que se eu tenho uma sabedoria maior que o líder, o que eu tenho que fazer? Não é usurpar aquilo que ele tem, mas é ajudar ele a crescer naquilo, na dificuldade dele. Não é querer usurpar, não é querer derrubar ele. E Caim teve essa atitude, Corá teve essa atitude também. E a gente tem que abrir os nossos olhos para isso, para essas coisas. E a crise de identidade de Corá, o texto fala que ele era para ser levita, só que ele confundiu a sua função no reino. Ele confundiu a sua função naquele momento. E toda vez que a igreja, tiver uma crise de identidade, muitas vezes a gente tem esse desejo de cobiça, porque muitas vezes a gente tem a crise de identidade. A gente não sabe para que a gente nasceu, para que a gente está nesse mundo. E muitas vezes é aí que vem a cobiça. A gente compra sem a gente necessitar. Aí a gente faz coisas sem a gente não tem benefício nenhum, porque a gente não sabe para que a gente está aqui e para que missão a gente está aqui. E um texto que eu gosto muito, que toda vez a gente tem crise de identidade, vamos abrir Gálatas 2:20. É um texto bem conhecido. Paulo tinha a identidade dele. Ele tinha certeza da sua identidade. E vou ler aqui. Logo já não sou eu que vivo, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé do Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Então, Paulo não tinha essa dificuldade de Corá, a crise de identidade. Porque ele sabia que não era ele mais que vivia, era Cristo que vivia para ele. Tudo o que ele fazia era para glorificar a Cristo. Então, esse desejo de cobiça, tudo que a gente vai fazer, a gente fala assim, isso glorifica a Cristo? Foi para isso que Cristo me chamou?
Eu estou comprando isso, vai me contribuir com o quê? Eu vou estar glorificando a Cristo nisso? Só porque eu vi uma roupa bonita, isso vai me trazer benefício ou porque está na moda? A minha finança cabe nessa roupa? Aquele carro cabe na minha finança? E isso é importante de fazer essas perguntas, porque muitas vezes a gente fica endividado por causa dessas besteiras, por causa esse pecadinho que fica escondido, invisível, ninguém vê, só Deus que sonda o coração e vê. Sua cobiça está crescendo. Cuidado com a cobiça. Então, muitas vezes, a gente tem essa cobiça porque a gente falta a identidade. Quem eu sou, na verdade? Quem eu sou? Para que eu estou aqui? Quem eu sirvo? E isso a gente tem que fazer essa pergunta. A gente tomar cuidado, porque muitas vezes a gente cobiça coisas que traz muitos escândalos. Muitas vezes, eu vou pegar até falar uma palavra forte aqui, a gente acha que a gente quer cobiçar aquele marido lá é perfeito, ajuda a esposa, tal. Aquela esposa ali trata bem o seu marido. A gente quer cobiçar. Isso acontece muito. A gente tem que tomar cuidado com isso, para não chegar num escândalo. É assim que acontece o pecado sexual. Porque se a gente não tratar essa cobiça, a gente vai alimentando daquilo. E toda vez que a gente quer navegar para longe de Deus, o diabo sempre está com o barco pronto. Então, a gente tem que tratar essa cobiça. Se você tem um amigo que você possa falar, orar a Deus, confessar isso, trate isso. Não seja igual Caim, que é a ponto de matar o seu próprio irmão. Trate isso, corte isso, porque esse pecado vai só crescendo. E se a gente não tomar cuidado, a igreja possa cair nesse pecado. E esses grandes líderes também, que exploram o povo, é por causa da cobiça deles. A cobiça deles de ter muito dinheiro. Então, é que aqui eles não foi tratado na vida deles sobre essa cobiça. E a gente tem que tratar isso, igualzinho Corá. Ele queria usurpar o que Deus deu a Moisés. Amém? Isso também a gente tem que tomar cuidado, que, igual eu falei, Corá ele não foi um dia para o outro que ele teve essa cobiça no coração. Igual eu falei, foi 250 pessoas. No texto em cima fala até que foi o concílio de líderes respeitados naquela congregação. Não foi qualquer pessoa, foi o concílio de líderes respeitados naquela congregação, que apoiaram Corá. E a gente tem que tomar cuidado, até a gente mesmo, quando a pessoa vai contar alguma coisa para nós, a gente tem que ser sincero com a pessoa mesmo, falar assim, você tem que tomar cuidado, que isso aí pode ser cobiça. A gente não pode... talvez a gente faz sem maldade nenhuma, mas a gente tem que tomar cuidado da palavra que a gente fala para aquela pessoa, porque talvez a gente está alimentando a cobiça daquela pessoa. Muitas vezes não é querer matar o sonho da pessoa, mas a gente analisar o fato mesmo daquilo que a pessoa está falando com nós. A gente tem que ser amigos de verdade. Nos nossos pequenos grupos, em qualquer lugar que a gente estiver estar ouvindo das pessoas, a gente tem que ser amigos de verdade. Que muitas vezes o nosso coração é enganoso. A gente tem que tomar cuidado com os nossos conselhos também, porque talvez a gente está alimentando a cobiça da pessoa. Talvez a pessoa tenha essa dificuldade e a gente está alimentando a cobiça da pessoa. Igual lá na minha loja, eu tomo muito cuidado que forçar a pessoa a levar uma coisa, porque muitas vezes a pessoa não tem necessidade daquilo. Eu aconselho aquilo que seja mais bom para a pessoa, naquele momento, que vai ter necessidade para ela. E muitas vezes a pessoa quer aquilo que quer por cobiça, não quer porque é necessário para ela. E esses dias até chegou um rapaz lá na loja, lá, ele queria
Ele queria ele tinha um iPhone 7. Não, eu quero o iPhone 11. Eu falei, não, mas esse iPhone não está bom para você, não? Não, eu quero o 11. E eu falando com ele lá que, não, mas o 7 é bom demais já. Ele falou, não, eu quero o 11. E eu aconselhando ele lá, esse rapaz, ele investe muito nessas coisas, de celular, essas coisas. E as coisas necessárias para a vida, para o crescimento dele, ele não investe, que é um estudo, que é uma casa própria, um veículo para ele andar, uma carteira para ele poder ter uma condição de andar. Não, ele queria aquilo. E eu vi que aquilo ali era uma cobiça. Não era uma necessidade para ele naquele momento, mas ele queria por causa da cobiça dele. E quantos jovens que querem as coisas... eu sou jovem ainda, e na época de adolescente lá, eu queria as coisas, já passei por essa fase, eu queria as coisas porque eu achava as coisas legais. Mas depois, com o tempo, aquilo ali já não me servia, eu deixava de lado. Porque muitas vezes a gente quer as coisas por causa da cobiça, não por causa que a gente necessita. E eu tive aplicações para a igreja e para a nossa vida pessoal. A gente tem que tomar cuidado com esse pecado. Esse fim de ano a gente pegou um dinheiro bacana. Vamos analisar mais sobre como a gente vai gastar esse dinheiro. Com coisas que a gente necessita ou por causa da nossa cobiça. Queremos mais e mais e mais. E esquecemos de analisar. Muitas vezes a gente desce ali no centro, ali, passa na frente da loja e vê alguma coisa que a gente, não porque a gente necessita, mas por causa que a gente quer, por causa que a gente quer alimentar a nossa cobiça. Muitas vezes a gente está triste, vai lá, igualzinho os cruzeirenses aí que estão tristes, eles vão lá no centro lá e para tirar as suas tristezas, vai passear e vai lá e começa a gastar. E a gente tem que analisar se isso a gente quer por causa da cobiça, por causa da necessidade. E é só uma brincadeira. Estou descontando, que o pastor que zoa nós aqui, né? Então, não descontando. Então, é isso, meus irmãos. Eu queria deixar, isso, que a gente tem que tomar cuidado com a cobiça. Jesus foi o exemplo. Interessante que a gente lê esse texto. Filipenses. Vamos ficar de pé? Vamos ler ele, Filipenses. Já estou finalizando. Filipenses... Filipenses 2, do 5 ao 11. É um texto bem conhecido. Vamos ler o 6. Não, vamos ler do 5 mesmo. Tem entre vós o mesmo modo de pensar de Cristo, que mesmo existindo na forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, algo que deveria ser retirado de qualquer custo. Pelo contrário, ele se esvaziou, assumiu a forma de servo, tornou-se semelhante a seres humanos, reconhecido em figura humana, ele se humilhou, tornou-se obediente até a morte da cruz. Por isso também Deus os exaltou, sobremaneira e deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo, para a glória de Deus Pai. Jesus era Deus. Mesmo Jesus sendo Deus, ele não usurpou ser igual a Deus. Jesus, com esse texto, ele nos ensina também que Jesus não teve esse sentimento de cobiça. Ele sabia a identidade dele. Quando ele veio aqui, ele sabia a identidade dele, o que ele tinha que fazer a missão. Então, muitas vezes que nos falta, que a gente perde a nossa identidade e vive na cobiça, porque a gente perdeu a identidade nossa. A cobiça deixa a cobiça crescer e acabamos comprando uma coisa que não está na nossa missão, no nosso serviço a Deus. É isso que eu queria deixar, que
o Senhor possa abençoar vocês. Amém?